Boa noite a todos, muita paz, muita alegria, muita felicidade, tudo de bom para vocês. Mas eu gostaria de falar. Quando vocês forem comprar o Evangelho, a obra básica, busque comprar a obra de Herculano e a tradução original. Original. Porque nós já tivemos vários tradutores da obra básica e uma palavra mal colocada, ela é mal interpretada. E o Herculano, ele traduziu, porque ele era espírita, com um grande estudo e conhecimento. Então, vocês procurem comprar a versão inalterada, que parte do original do francês para os pesquisadores. Então, é muito importante, porque as pessoas, com aquelas ideias de renovação, elas começam a modificar o contexto do espiritismo, ao seu bel prazer, a como eles entendem. E nós precisamos entender que o espiritismo é o cristianismo. O que Jesus veio ensinar? Já existia, desde tempos remotos, a comunicação dos espíritos. Sempre existiu, hoje é entendida da forma que as pessoas querem colocar. Mas nós, que somos espírita, entendemos que desde o momento em que o espírito passa para o reino humano, ele tem um protetor. Ele tem um anjo de guarda. E assim ele vai formando, ao longo do seu processo reencarnatórios, amigos e inimigos pelas suas existências. E até então vieram todas essas hierarquias de espírito ao longo da história da nossa humanidade. E sem ter esse conhecimento, direto do auxílio dado aos espíritos. Quando Jesus veio à Terra, Jesus veio ensinar esse grande trabalho obsessivo, a ação dos espíritos sobre a nossa vida. Jesus mostrou isso claramente, tranquilamente, o processo de auxílio às entidades, aos amigos, por que nós temos que socorrer os amigos, porque eles também retornarão no nosso lar, por que socorrer os nossos inimigos, porque eles também retornarão ao nosso lar. E o Livro dos Espíritos pergunta-se, né? É muito importante ler, estudar, sempre que puder. Não deixe de nunca ler a obra básica. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não importa. Tenha seus livros ali na sua estante, na sua escrivaninha, próximo à sua cadeira, sabe? Repousa, abre o livro, estuda um pouquinho. É muito importante. A obra básica, não deixe de ler. Não se apegue tanto a esse livrinho daqui, Água com Açúcar, porque água com açúcar não vai te ajudar a te reformar. Então, esses livrinhos assim, de paz, de alegria, de felicidade. Só que a minha pergunta é: como você vai conquistar a felicidade? Como que você vai trazer alegria? Como? É essa a minha pergunta. Porque é muito fácil escrever um bilhetinho, felicidades, paz. É fácil. É escrita, palavras ao vento. Mas a importância está. Como eu vou trazer a paz? Como que eu vou trazer a alegria? Como que eu vou trazer a esperança? Como que eu vou modificar e me transformar? Como que eu faço a reforma íntima? Como?
Então, antigamente, isso não era entendido. Nós não compreendíamos, mas Jesus já veio com o processo de ensino da manifestação dos espíritos. Jesus já veio mostrar com clareza precisa como que os espíritos se manifestavam, os apóstolos curavam as obsessões, socorriam os espíritos, Maria Santíssima e tantas outras também socorriam. E esses trabalhos de socorro que nós temos hoje, a nível de centro espírita e socorrendo, eram feitas nos cemitérios, nas catacumbas. Lá eles se reuniam nas catacumbas, dentro do cemitério, para atender os espíritos. Isso era muito comum. Mas como veio todos os adversários do cristianismo, do trabalho socorrista, das manifestações dos espíritos, do auxílio, criou-se aquela coisa muito grande e deturpou-se a verdade. E a verdade tem vindo sendo deturpada ao longo das reencarnações. Porque só um estudo com profundidade, com conhecimento, faz com que nós entendamos que a alma, ela fica no estágio em que ela estava aqui, reencarnada. Se ela estava sofredora, bruta, maldosa, infeliz, se ela estava praticando toda... Depois que ela morre, ela é o que ela é. Então, aquela ideia que é muito comum, a gente ouve, vê. Ai, morreu, virou uma estrelinha no céu. Olha, gente, para subir virar uma estrelinha tem que ser boa, hein? Tem que ser boa. Então, o espiritismo, ele não é sonhador. Ele não vem por uma teoria de sonhos. Não. É lógica. É pesquisa. Por que nós, espíritas, não sonhamos que vão virar estrelinha? Porque não sabemos que o nosso perispírito, ele tem a densidade dos nossos pensamentos e atitude. E não é porque eu simplesmente vou morrer, aí vou virar santa. Isso não existe. Todo mundo quer ser santa. Todo mundo quer crescer e um dia ter uma santidade. Mas isso é um trabalho contínuo da alma, aonde a alma tira de dentro dela as imperfeições. Isso que nós, espíritas, estamos aqui para fazer. E não para falar. Todo mundo fala. Nós vemos as religiões, todo mundo falando. E o espírita, nós não somos uma religião. Nós somos uma doutrina. Uma doutrina de reforma íntima com conhecimento básico da manifestação dos espíritos. A alma sofre após a morte pelas suas imperfeições. Quem já leu o Código de Justiça Divina, que nós já demos algumas vezes nos grupos de estudo, fala claramente que a alma sofre menos à medida que ela está menos imperfeita. Ela compreende melhor, ela trabalha melhor, e à medida em que nós nos evoluímos, nós deixamos de ficar nervosos, bravos, revoltados, cheios de faniquito, nós deixamos tudo isso. Porque nós vamos modificando o nosso caráter. Nós tiramos de dentro de nós a raiva, a brabeza, as imperfeições, a falta de fé. Todo o trabalho da doutrina dos espíritos é
o trabalho. Ninguém põe a fé em ninguém. A pessoa que acha a sua fé, ela busca, ela ora, ela pede e ela encontra a sua fé. A fé é uma virtude que a pessoa busca. E na medida em que ela realiza os seus efeitos, o efeito da sua mediunidade, o efeito do seu desejo, o efeito das suas emoções, ela aprende a ter a fé. E a fé tem que estar dentro dela. Tem uma fé humana e uma fé divina. Eu acredito que eu possa solucionar e acredito na providência divina. Então, espiritismo, ele é claro e preciso nesta razão de viver. Não existe espiritismo sem pesquisa. Não existe espiritismo sem os espíritos. Não existe espiritismo sem espíritos sofredores, espíritos doentes, espíritos no mundo espiritual caídos, combalidos, espíritos bons, espíritos justos, sábios. Essa grande escala espírita é a nossa pesquisa. É a nossa pesquisa. A escala espírita, lá está, os elementares. Fazem parte de todo o conhecimento espírita. O livro dos Espíritos fala sobre os espíritos da natureza, que são eles. Os que trabalham na terra, na água, no ar, no fogo, que cuidam do planeta. Então, se não tiver um estudo do livro dos Espíritos, não vamos compreender o que seja espiritismo. Por que o espiritismo até agora existe tantos adversários, inimigos? Por quê? Porque não se estuda o básico. Nós temos um espiritismo, cada um inventa o seu. E o espiritismo não é isso. Quem estudar vai compreender quem estuda. Quem não estuda, mete o pau em todo mundo. É mais ou menos isso. É isso daí. Porque a pessoa que estuda, eu falo, ela me compreende, porque ela tem o básico. Se nós falamos do evangelho, se ela estuda, ela me compreende. Qualquer obra básica, a Gênese, a roupagem dos espíritos, 40 páginas dos fluidos na Gênese, a comunicação do céu e o inferno, dos espíritos bons, dos espíritos maus, dos espíritos imperfeitos, tudo isso está dentro da doutrina. O que o Kardec fala? Qual é o maior perigo que existe da mediunidade? A obsessão. A obsessão simples, a fascinação, a subjugação. Então, as pessoas têm medo porque não estudam. O médium, que ele tem o conhecimento e o estudo, ele não tem medo, para ele é uma pesquisa. Fala assim, é um espírito sofredor? É uma pesquisa. É um espírito enfermo? É uma pesquisa. É um obsessor ferrenho que vem de outras vidas? Eu quero saber por que ele tem esse faniquito contra mim. De onde que surgiu? Por quê? Qual foi o débito que ele tem o direito de cobrar? Tudo é uma pesquisa. Espiritismo é uma pesquisa. E como que eu vou pesquisar? Vou pesquisar na minha própria família. Quando o médium familiar, ele trabalha em prol da sua família,
Ele faz uma pesquisa gigantesca. E ele se torna sereno, porque ele sabe que pode alcançar o êxito. Ele não tem medo de não errar. Se errar, começa de novo. Todo mundo vai errar. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, nossa mediunidade é aprendiz, não somos médios que já viemos com uma capacidade muito grande, nós estamos nos formando agora. Formando, estudando fluido, desmagnetização de fluido, tirando partícula por partícula, átomo por átomo. E quando nós vemos a nós mesmos, vemos a manifestação dos nossos cobradores, ou espíritos de vidas passadas, nós avaliamos com precisão. Agora, aquele médium que ele não vive o espírito, e ele, o outro que recebe, ele pode duvidar. Com certeza ele vai duvidar. Se o médium receber, um outro lá qualquer, receber um espírito obsessor e falar um monte de coisa, vai dizer, aquele médium, ele inventou, porque ele não gosta de mim. Mas se o médium receber ele, o espírito, e o espírito falar tudo que ele quer, o médium vai ouvir, vai avaliar ponto por ponto, aonde vai poder ajudar aquele espírito. Porque Deus permite a manifestação entre o céu e a terra. Agora, qual o objetivo disso? Amai os vossos inimigos. E nós, espíritas, temos uma facilidade muito grande de amar os nossos inimigos quando eles se manifestam e vêm até nós. Pode vir com a sua brabeza, com o seu faniquito, com as suas falanges, pode vir de onde ele quiser. O seu mundo nos interessa. Se é um mundo escuro, se é um mundo mau, se é um mundo perverso, se ele tem um monte de gente junto com ele, se escraviza os espíritos, se escraviza toda essa grande ordem de espíritos. Para nós é uma pesquisa. Não existe medo nessa pesquisa. Existem avaliações. Até que ponto melhorou? Até que ponto foi saudável o socorro dado àquela entidade, à sua falange? Até que ponto aliviou o meu lar? Até que ponto me trouxe uma paz relativa? Então, isso é espiritismo. Por que espiritismo não é uma religião? Porque lhe dá o direito de auxiliar todos os espíritos, de todas as religiões. Não existe barreira. Não existe barreira. O espiritismo vai auxiliar católicos, crentes, evangélicos, místicos, esotéricos, ocultistas, quem quiser e adentrar a nossa aura espiritual. Nós vamos auxiliar. Porque ele se equivocou-se de alguma forma. E ele tem que tomar consciência dessa nova vida que lhe espera. Por quê? Para uma nova reencarnação. Nós que estamos vendo, observai, avaliai, estai atento com o que você vê. Você vai ver que as obsessões atingem todas as religiões. Os grandes, os pequenos, ricos, pobres, os infelizes.
aonde você quiser. Por quê? Porque essa é uma lei. Nós, vivos e mortos, entrelaçamos. Esse trabalho de socorro dos mortos, os mortos vêm melhor, vem aqui, socorre de novo, volta, socorre. Esse é um processo da evolução. Vai e volta. Espiritismo não tem barreira religiosa, não tem barreira de etnias, nem de raças, de credo, de religiões, de nada. Absolutamente nada. Nós estamos aqui para ajudar. E quando nós socorremos as nossas famílias, nós observamos nossos parentes, muito deles, em situações extremamente dolorosas. E que tem que ajudar. Então, não é porque nós socorremos uma única vez na vida, ai, que achamos que o espírito, nossa, já socorri. Não. Meimei, que era um espírito até de um certo entendimento, quando ela veio na Terra visitar seus familiares, ela se perdeu emocionalmente. Ela ficou presa ali nos problemas da família e não conseguiu retornar ao seu lar espiritual. Precisou de uma intervenção dos amigos particulares dela que o auxiliasse a retornar para novamente a sua colônia espiritual. Então, se o nosso tio, nosso avô, nosso pai, nosso irmão, nossos parentes, aí vem aqui, aí, por causa da herança, por causa do anel, por causa da terra, por causa disso, por causa do carro, por causa da conta, ixi, é 1000 intenções. Aí ele fala, não, eu só vou ver lá meu parente, um minutinho já vem embora. Chega aqui, os parentes estão tudo brigando por causa do dinheiro, um arrancando o outro, ameaçando de matar, de cortar, de picar. O espírito se apavora tanto que ele não consegue retornar. Aí, então, vai ter que ser orientado de novo, ajudado de novo, amparado de novo, para que ele retorne às suas posições. Esse é o trabalho do espírita. Espírita, ele é um psicólogo do mundo dos espíritos. Ele tem que explicar para as almas que vêm até ele que está na hora de mudar, que desse jeito que nós estamos não vai dar em nada. Aí nós falamos assim, ai, nossa, que família complicada karmicamente. Nossa, todo mundo complicado. Por quê? Por que tão complicado? Porque nasceram do mesmo jeito que os benditos morreram. Aí é que tá. Isso é grandioso. É uma coisa fantástica quando nós entendemos isso. Porque socorrer os espíritos da nossa família com dorzinha, e quando nós socorremos aquele espírito mal da nossa família, que nós socorremos eles, amparamos, levamos para as colônias, para os hospitais, pronto. Aquele que nos odeia, que tem ódio, que tem raiva, é uma bênção. Porque a possibilidade de um espírito inimigo retornar no nosso lar é muito grande. Ele vai retornar. Que depois que nasce, assim, ai meu Deus, esse espírito é assim. Não, nós temos que socorrer antes de voltar. Por isso que é importante o trabalho familiar. E o médium familiar é de suma importância. E não é em centros grandes, não. Aqueles centros grandes, com 300 pessoas, deixa eles lá, eles gostam. Gostam disso, gostam, tudo bem. Mas eu diria para vocês que entenderam o que eu estou falando, o socorro que precisa ser dado à nossa família. Porque não adianta a gente
já ouvi. Nossa, minha família é tudo errado. Só tem porqueira, bandido, ladrão. E daí? Essa é a nossa família. E aí, socorro os bandidos, socorro os ladrão, socorro os desocupados, os pingus, quem gosta de beber. Socorro a família. Isso que é espiritismo. Porque se você socorrer os pinguços, na próxima encarnação, eles já não vêm bebendo tanto, né? Porque já fizeram o tratamento, já socorreram, estudaram, se prepararam. Aí os preguiçosos da família, nunca trabalhou, nunca quis nada com nada, viveu as custas do outro, só vida mansa na rua, zoando. Socorre o espírito. Porque na próxima reencarnação, lá vem ele de novo com a mesma preguiça. Desocupado, vazio, inútil. Então, a família tem que socorrer os espíritos familiares. E Kardec coloca com muita clareza: os melhores núcleos de trabalho são familiares, de 6 a 8 pessoas. Os grupos de Kardec tinha 6 pessoas, máximo 8 pessoas. Eram grupos pequenos de trabalho, de auxílio. Porque quando nós juntamos grupos grandes, aí chega o outro e olha assim, ai, eu não gosto, ai, essa pessoa está aqui, ai, que chatice, dá alergia. Pronto, o trabalho não vai ser realizado com êxito e o trabalho não será feito com êxito. O êxito está na união dos pensamentos e dos objetivos. Então, não tenham medo de terem grupos familiares, grupos amigos, grupos que nós nos unimos para auxiliar a nossa família. Aprendam, se eduquem, se preparem, porque aí é o nosso objetivo futuro, cuidar da nossa família. Uma boa noite para todos. Jesus nos abençoa. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos bons amigos espirituais que aqui estão presentes, junto de nós, dos nossos anjos de guarda, os nossos protetores, os nossos guias familiares, templo de amor e luz se abra as nossas bacias da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral. Me coloco dentro dessa bacia, coloco os meus filhos, meus netos, meu marido, coloco o meu lar. Que Deus os abençoe, que nos ilumine, tirando todos esses desencarnados que nos acompanharam durante a nossa, nos lugares que a gente tenha ido, que seja numa festa, que seja no mercado, num hospital, que todos sejam recolhidos na consolação, na regeneração, que possa vir ser ajudado, amparado pela equipe da espiritualidade, todos os encarnados que precisam de uma luz, de um entendimento, de uma ajuda da espiritualidade, pedindo para todos os elementares do fogo, da água, do ar, que possa fazer um círculo entre nós, que possa nos dar essa proteção, esse auxílio, esse amparo, e pedindo, capitão dos sete mares, que venha com essas águas cristalinas, essa água de banho de cachoeira, vem limpando, higienizando todos esses irmãozinhos que estão na nossa bacia, que hoje foi recolhido, que se porventura tem algum de outros dias que tenha ficado,
que possa ser amparado pela equipe da espiritualidade, que possa ser ajudado. Mas para que isso aconteça, vamos retirar todo esse lodo, todas essas impurezas, para que vocês possam ser recolhidos para as colônias espirituais, para a minha colônia, e pedindo para a colônia de cada um dos membros que aqui estão, pedindo também para as colônias do Chico, para a colônia aqui do grupo de estudo, pedindo que todos sejam higienizados, colocando os vestes limpas, todos sejam recolhidos por embarcações, por aeronaves, por navios, podendo também indo de trem, que sigam para os hospitais, que vão nas ambulâncias, cada um vão deitando, vão sendo todos recolhidos, vão para os reformatórios, para os educandários. Irmão, vocês já fizeram a passagem, agora os seus irmãozinhos de luz estão aí na frente para que possa te encaminhar, os seus familiares estão aí te aguardando. Pega essa luz, pega essa paz de espírito que vocês estão recebendo neste momento. E peço neste momento também para a capitão dos Sete Mares, que venha passando sobre os nossos lares, que possa sobre os nossos familiares, recolhendo todos os fluidos densos, pesados, que estiverem impregnados no nosso corpo, no nosso perispírito. Todos sejam recolhidos, todas as nossas enfermidades também, que sejam recolhidos na nossa bacia, e todos esses fluidos que estiverem na parede, nos nossos pertences, que todos sejam recolhidos no fundo do oceano e possa ser transformado em fluidos benéficos, possa ser como alimento para os peixes, fluidos bons. E neste momento, o templo de amor e luz se fecha nossas bacias, fecha a nossa bacia da lama astral, que possa, meu Pai, se porventura algum irmãozinho não conseguiu, que eles permaneçam até um próximo estudo, até um próximo trabalho de todos nós, e que a gente possa ir passando a estratosfera da Terra. Vamos até o Sol, vamos buscar essa energia do Sol, essa energia curativa, de refazimento físico e espiritual, para que possa nos ajudar, para que possa nos amparar, para que possa nos fortalecer, todos os nosso corpo, nosso perispírito, tirando todos os fluidos, tirando todas as enfermidades. Obrigada, meu Deus, muito obrigada. E possa também essa luz maravilhosa sobre os nossos lares, para que essa luz irradie todo desde o teto, passando por todos os cômodos da nossa casa, nos abençoando. Que o manto de Nossa Senhora nos cubra da cabeça aos pés. Que esse manto azul também cubra os nossos lares de proteção, e cada um das nossas cabeças, o nosso corpo, e que possa formar uma muralha de pedra sobre os nossos cantos da nossa casa, os quatro cantos, deixando só um portal para que possa passar somente o anjo de guarda de cada um. Agradecemos a toda a equipe da espiritualidade que neste momento estão aqui presentes desse grupo maravilhoso da Dona Araci e da Dona Eli. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada pelo estudo, pelo conhecimento. E Deus abençoe a todos e que a gente tenha uma excelente noite. Que nossos anjos de guarda e nossos protetores estejam ao nosso lado, nos orientando hoje e sempre. Muito obrigada, Jesus, por essa noite, por esse estudo. E que Deus quiser, até um próximo trabalho. E neste momento, eu encerro esse grupo, esse estudo desta noite. Em nome de Jesus, que assim seja.
Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada a todos. Que assim seja.